Olá, querido intercessor, que a paz de Jesus esteja com você, guerreiro de Deus. Nós estamos no nosso encontro de número 24, falando sobre usar as estratégias. Nosso tema é esse, usar as estratégias de Deus em oração, para termos a vitória espiritual. E eu quero ler com você no livro de Josué, capítulo 6, alguns versículos. Aqui nós temos a história da queda da cidade de Jericó. Versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Esse texto é muito interessante. Nós aqui vemos claramente um Deus estrategista. Essa cidade foi conquistada por uma direção de Deus, com estratégias que o próprio Deus deu para Josué. Você percebe aqui no início do texto. Jericó estava completamente fechada. Então, não havia como conquistar aquela cidade. Era considerada uma cidade inexpugnável para a época, para o armamento que tinha, ainda mais para o povo de Israel, que não era um povo militar, um povo guerreiro. Ele estava sendo levantado pelo Senhor para fazer a conquista da terra prometida. Mas eles eram um povo pacífico. Deus os preparou com algumas conquistas lá no deserto, no final, algumas batalhas que eles tiveram contra alguns povos. Mas agora eles tinham uma conquista que, humanamente, povos ali que habitavam aquela terra, eles eram povos muito mais preparados para a guerra do que o povo de Israel. Eram povos belicosos. E Israel não era assim. Mas Deus estava conduzindo Israel. Deus tinha dado a terra para Israel. Então agora Deus estava dando as estratégias também para Israel. E aqui nós percebemos que pelas estratégias do Senhor essa vitória aconteceu. Jericó estava completamente fechada. Muros altos, intransponíveis. No nosso texto aqui, no nosso encontro do número 24, se você tem o seu guia de estudos do Amai, no volume 2, você vai perceber aqui, ele fala sobre a altura dos muros, cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Claro, isso alguns comentaristas bíblicos, historiadores, que colocam à disposição essas informações para nós. Agora você veja bem, 9 metros de altura. Então era algo, era muito difícil para conquistar. 6 metros de espessura, estima-se que seriam 6 metros. Então era muito, diria assim, humanamente impossível,
Era uma vitória que somente em Deus. Mas o Senhor tinha a estratégia. Versículo 1 diz ainda que ninguém saía nem entrava. Sabe, isso lembra muito as batalhas espirituais, muitas vezes, momentos em que nós estamos, que nós vemos que não há como vencer aquela situação. Cercados de todos os lados. Não há como ter vitória. Mas, veja bem, né? No Senhor nós temos vitória. No Senhor, Ele abre as portas, Ele derruba os muros, Ele quebra e destrói cadeias. Amém? Então, nós precisamos usar as estratégias de Deus em oração, as estratégias de Deus na batalha espiritual. Então, o Senhor deu uma estratégia aqui. E a estratégia não tinha lógica humana, essa estratégia. Veja bem, rodear a cidade durante 7 dias. No 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas. Os sacerdotes tocariam trombeta, iriam à frente, tocando as trombetas e carregando a arca do Senhor. Então, era algo assim inédito. Eu fico imaginando o que aquele povo lá nas muralhas, lá em cima, os soldados, guerreiros olhavam, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. 1º dia, 2º dia, e no 3º dia, tudo novamente. Aquele povo rodeando a cidade em silêncio, 4º dia, 5º dia. No 6º dia, o que será que eles querem com isso? E esses homens com uma roupa tão diferente, tocando essas trombetas, o que eles pensam? O que eles estão querendo? Mas ali estava se processando uma batalha, antes de tudo espiritual, contra forças malignas. Porque ali havia todo um culto a deuses pagãos, oferendas. Havia espíritos que protegiam aquele lugar. Mas enquanto Israel, em fé, obedecia ao Senhor e usava as estratégias do Senhor para a batalha, o próprio Deus iria pelejar por Israel. O próprio Deus daria vitória a Israel. A vitória era do Senhor. A guerra era do Senhor. E Israel tinha que fazer o quê? Obedecer. Obedecer as estratégias. E eles obedeceram. Josué, uma das características de Josué, você percebe lendo, estudando esse personagem das Escrituras, que uma das características é a obediência. Um homem que obedeceu segundo tudo que Deus tinha dado a Moisés, e você vai perceber isso na leitura detalhada de Josué, que muitas vezes ele fez conforme Moisés tinha indicado, fez tudo conforme Moisés tinha ordenado, seguiu os preceitos, seguiu as direções, e muitas vezes você vai ver essas menções durante a trajetória da conquista da Terra Prometida, e você vai perceber que ele foi um homem fiel, um homem obediente. Ele seguiu as direções que o Senhor também lhe deu nas conquistas. Aqui é um exemplo forte. Ele recebeu de Deus, não foi nem Moisés. Aqui Josué, recebeu do Senhor. Pouco antes você vai ver alguns versículos acima, no final do capítulo 5, antes da gente entrar nesse versículo que nós trabalhamos com você, sobre a Jericó, que ela estava completamente fechada, você vai ver no versículo anteriores do capítulo 5, que Josué estava já perto de Jericó, e ele entra numa batalha espiritual, e ele entra num tempo de oração, buscando a Deus. E ele vê então um homem empunhando, um homem em pé, empunhando uma espada, que se aproxima dele, ele pergunta: você é por nós ou um dos nossos inimigos? Daí esse homem fala: nem uma coisa nem outra. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então veja que interessante aqui. Aqui nós temos um momento com Deus, o momento do intercessor, o momento íntimo, o momento do secreto, aonde ele está realmente na presença de Deus, e a conquista espiritual acontece.
Vem o mensageiro do Senhor, vem com uma palavra do Senhor. E daí então nós entramos no capítulo 6 com todas aquelas estratégias ali. Claramente podemos entender que Josué recebeu essa direção deste anjo comandante do exército do Senhor. Ele foi inspirado, ele foi orientado de como proceder para a conquista de Jericó. E como Deus orientou, ele fez. Como Deus te orientar também nas batalhas você deve fazer. Muitas vezes Deus fala com você, entre no tempo de jejum, entra no tempo de oração. Você percebe uma luta. Ontem mesmo conversando com uma pessoa em um aconselhamento, essa pessoa compartilhou com uma serva de Deus, disse: pastor, eu entendi que eu preciso entrar num tempo de oração e jejum. E nós estávamos orando no final e Deus me deu uma estratégia clara: você precisa na sua casa, você precisa todas as noites, madrugadas, andar na sua casa, estar numa batalha espiritual. E você precisa orar, Deus vai te mostrar até os locais, que é onde você precisa declarar ali palavras do Senhor, porque eu vi um ninho de ratazanas ali, mas que o fogo do céu iria queimar aquele ninho maligno, queimar aqueles seres, uma visão lógica, uma simbologia de uma ação do mal contra aquela família. E Deus nos chama para sermos guerreiros, e às vezes essa luta está dentro de casa, queridos, às vezes essa luta está perto da gente, às vezes na nossa igreja, no ministério que nós estamos liderando, na área que nós estamos trabalhando. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Nós precisamos guerrear as guerras do Senhor. Amém? Entender que a nossa luta, como nós falamos no encontro passado, não é contra a carne, contra o sangue. Então nós precisamos estar atentos e usar as estratégias de Deus para batalhar. Aí entra o jejum, entra a oração, entra as vigílias de oração, orações das madrugadas, manhãs de oração, entram campanhas de oração, de intercessão, declarações proféticas, orar a palavra. E Deus vai te dar discernimento, muitas vezes momentos em você cheio do Espírito, orando em línguas estranhas ali. E o Espírito Santo vai te dar estratégias, vai te dar direções, ou então sonhos, revelações, inspiração, lendo a palavra. Deus vai te direcionar e você, em nome de Jesus, vai vencer. Amém? Você crê nisso? Mas você precisa usar as estratégias do Senhor, como Josué usou. E nós vimos no versículo 20. Então depois no sétimo dia, na sétima volta, quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Outra coisa importante aqui, veja bem, se o exército do Senhor está unido, né? Se o exército do Senhor está batalhando juntos, cada um atacou do lugar onde estava. Quer dizer, cada um na sua posição, cada um usando as estratégias de Deus, mas na posição no muro, na batalha, aonde deve estar. Cada um ataca na sua posição, cada um enfrenta na sua posição, cada um avança na posição em que está. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então permaneça firme em oração. Siga as estratégias de Deus. O Senhor é com você. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Se permanecermos firmes usando as estratégias de Deus, experimentaremos a vitória, assim como o povo de Israel experimentou a vitória na conquista da terra prometida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença e pedimos, Pai, guia o Teu filho, a Tua filha, para usar as estratégias de oração, as estratégias das batalhas espirituais, como o Senhor deu a Josué, as estratégias, as direções, como o próprio Senhor Jesus foi ao deserto 40 dias em jejum, enfrentou a Satanás, usou as estratégias de Deus, a palavra de Deus contra o inimigo e foi vitorioso. O Senhor está nos dando direções também na palavra, direções na oração, direções quanto a jejum, direções quanto a campanhas.
O Senhor nos dará direções para enquanto orarmos, quando buscarmos. O Senhor é fiel. Que cada um aqui busque ao Senhor para receber essas instruções específicas. Permaneça em oração, permaneça na presença de Deus para vencer as batalhas. Que ninguém esmoreça, Senhor. Que ninguém aqui volte atrás. Que ninguém desanime. Que ninguém se acovarde, mas que guerreiem as guerras do Senhor. Porque como Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Mas o Senhor colocou aqueles muros no chão. Aleluia! E cada um do lugar onde estava invadiu e conquistou aquela cidade. Eu declaro também que em nome de Jesus, cada um daqueles que estão me ouvindo agora, receberá no Senhor. Aqueles que ainda irão ouvir no futuro também receberão essa palavra profética em nome de Jesus, para que na sua posição avancem, porque os muros cairão se nós permanecermos usando as estratégias de Deus. E seremos vitoriosos e nós poderemos conquistar, em nome de Jesus, conquistar territórios, conquistar Jericós para Deus. Nós declaramos essa palavra sobre todos os servos do Senhor no Momento Amai. Os abençoamos para grandes conquistas espirituais usando as estratégias do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e essa semana seja uma semana de conquistas espirituais. Olhe, atento, use as estratégias do Senhor na batalha espiritual.